Continuando o curso da gente, a gente vai para a nossa segunda aula, focando nas planícies de inundação. Então, na primeira aula, sobre planície de inundação, aula 5, aula anterior, a gente viu o que era a planície de inundação, viu qual é o processo genético da planície de inundação, então como é que essa planície de inundação se forma, e viu também como é que essa planície de inundação pode ser retrabalhada. Após isso, nessa aula de agora, a gente vai avaliar quais são e vai tentar identificar quais são as unidades geomórficas da planície de inundação, quais são as partes da planície de inundação, quais são os tipos de planície de inundação, e quais são as pequenas unidades também da planície de inundação, e o que é que elas representam quando a gente tenta avaliar como elas são formadas e com a relação dessas unidades com a dinâmica fluvial, certo? Então é basicamente isso, parecido com a aula que a gente teve sobre as unidades dos canais, as unidades geomórficas dos canais. Então, inicialmente, assim, só para lembrar para vocês, essas aulas fazem parte do curso da gente, elas obviamente não são iguais que as aulas dadas em salas de aula, acabam sendo bem mais curtas, servem como um apoio para o estudo, mas não substituem as aulas presenciais. Mas vamos lá. Então, para a gente começar a ver essas unidades geomórficas de inundação, é importante a gente ter em mente e ter certeza e estar bem claro quais são as grandes unidades da planície de inundação. Então a gente meio que viu isso rapidamente na última aula, mas vamos rever isso. Então, basicamente, quando a gente pensa em planície de inundação como grandes unidades, a gente pode diferenciar o ambiente fluvial como um todo. Então aqui a gente tem como se fosse o ambiente fluvial. Aqui, nessa parte mais elevada, do lado esquerdo e do lado direito, a gente tem o vale. Então a margem do vale aqui está subindo as encostas. Então chegou na encosta, eu estou fora do meu ambiente fluvial, já estou no ambiente de encosta. Então já não tenho processos fluviais, só tenho processos de encosta. E aqui a gente tem os terraços, que são as planícies de inundação, que as inundações não alcançam mais, são antigas planícies de inundação. A planície de inundação em si, a planície de inundação ativa, atual, e a gente tem o canal escavado, né? A gente vai ver que a gente pode ter um canal escavado, a gente tem mais de um canal escavado, pode ser muitos canais, como também tem ambientes fluviais que a gente não tem os canais escavados, que são áreas alagadas. A gente vai ver um pouco sobre isso também nessa aula, certo? Mas é basicamente isso. Então a gente pode ter o canal, pode ter a planície de inundação, pode ter os terraços, pode ter inclusive diversos níveis de terraços. E o terraço, também, como eu falei para vocês, dentro da mesma perspectiva que a gente viu para os canais, eu trouxe as imagens inteiras, as tabelas inteiras do livro da frase do Brilli, porque elas vão trazer várias informações sobre a forma, sobre a gênese e também quais são as interpretações processuais que a gente consegue tirar da presença dessas unidades, certo? Então aqui a gente tem a planície de inundação, como forma geral, e tem os terraços, que podem ser terraços aluviais, mas também terraços gerados por erosão. Mas basicamente a gente vai trabalhar com os terraços aluviais, os terraços construídos a partir da deposição fluvial. Então, a planície de inundação e os terraços são as nossas grandes unidades vinculadas às planícies de inundação. Além disso, a gente tem algumas unidades que são mais importantes também. Eu vou trazer uma série de unidades, algumas a gente vai se prender um pouco mais e outras não vão ser tão importantes para a gente. A primeira unidade importante para a gente é o LEV, que é nada mais do que o dique marginal. Então a gente já falou sobre isso na última aula. Então a gente tem o extravasamento do fluxo no canal. Junto com o fluxo, a gente também vai ter o fluxo vai estar transportando sedimento, e conforme ele vai subindo, obviamente, a gente vai ter sedimento de diversas texturas. Contudo, o sedimento grosseiro é mais difícil de ser transportado, então ele acaba sendo depositado primeiro do que o sedimento mais fino. Então, junto à margem do canal, a gente vai ter a deposição de sedimento mais grosseiro. Distante da margem do canal, a gente vai ter a deposição de sedimento mais fino. E conforme
toda vez que eu tiver evento de depósito, evento de extravasamento, o sedimento mais grosseiro vai ficar sendo retido próximo à margem do canal. Isso vai fazer com que essa área soerga, vá tendo essa acreção e ela vai ficando mais alta, formando esse dique marginal, que é o que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui, que a gente vai ter essa planície proximal mais alta e a planície distal mais baixa, o que pode ter, inclusive, haver algum rebaixamento nessa planície distal e ela acaba ficando alagada por causa do nível do canal, do nível da água no canal. Então, como eu tenho um dique marginal, para eu ter extravasamento, meu nível tem que ser cada vez mais alto para poder ter extravasamento, visto que minha margem está ficando mais alta por causa do meu dique marginal. Aqui tem explicando todas as interpretações processuais dessa forma. Como falei para você, depois vocês com o tempo podem parar e ler essas informações com mais calma. Dentro dessa mesma perspectiva da formação clássica da planície de inundação, a gente vai ter o dique marginal, aqui a gente vai ter o dique marginal dos dois lados, só que o que é que pode acontecer com esse dique marginal? Ele é uma formação sedimentar, então ele não é completamente consolidado, certo? Então pode acontecer que em algum evento de cheia, o estresse e a pressão no dique seja muito forte e esse dique seja rompido. Então eu posso ter um rompimento nesse dique, certo? E quando eu tenho um rompimento desse dique, obviamente o material que tinha nesse dique é espalhado por cima da planície de inundação, que é justamente o depósito de crevasse, certo? Então a deposição de crevasse é justamente o material do dique, que o dique foi rompido e esse material foi espalhado na planície de inundação. Então o material do dique ele vai ser espalhado. Aqui, como eu falei para vocês, a gente pode ter nessas áreas rebaixadas, na planície de inundação distal, na parte mais longe do canal, a gente pode ter a existência de lugares alagados, que vão ser chamados de backswamps. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, dentro da geomorfologia fluvial a gente tem uma dificuldade muito grande com as terminologias, que tem terminologias bem diferentes que dizem que estão falando sobre a mesma coisa. Então, nessas tabelas eles têm um cuidado com isso, então ele tem aqui backswamp, mas também tem outras nomenclaturas como a planície de inundação distal, a floodplain wetlands, as áreas alagadas da planície de inundação, pequenas lagoas de planície de inundação, lagos de planície de inundação, etc. Mas é justamente essa parte que está na planície de inundação distal, na área mais rebaixada, que como ela está mais rebaixada, ela acaba sendo influenciada pelo nível do canal. O nível da água no canal e acaba ficando alagado, formando esses backswamps. O que pode acontecer também nessas áreas de planície de inundação, quando a gente tem os meandros, é que quando o fluxo normal vai correr dentro do canal, fazendo as curvas dos meandros, só que quando a gente tem enchente, quando a gente tem o extravasamento do fluxo, o fluxo vai correr por cima da planície de inundação. E pode ser que nesse processo que ele corra por cima da planície de inundação, ele tenha capacidade, ele tenha energia suficiente para erodir a superfície da planície de inundação, formando pequenos canais de enchentes. Então, ele pode ter dentro da planície de inundação pequenos canais de enchente, pequenos flood channels, que é uma escavação linear em cima da planície de inundação, que pode vir no futuro, caso essa incisão vá aumentando, que formar um canal secundário e pode gerar, inclusive, a remoção dessas áreas de planície de inundação, fazendo o processo de retrabalhamento de remoção. Então, só alguns exemplos. Então, a gente tem o canal de inundação, o canal de planície de inundação, o canal de inundação em cima da planície de inundação, os flood channels. E são basicamente esses, assim, que a gente precisa entender bem o que é o flood channel, que é essa possibilidade da erosão linear em cima da planície de inundação, o que é o meu dique marginal, que a gente já viu na imagem passada, o que é esse meu depósito de espraiamento de crevasse, que é justamente quando o dique é rompido e o material do dique é espalhado, e o que é esses meus backswamps, essas minhas áreas alagadas na planície de inundação, que são muito comuns. Isso pode ser também gerado, por exemplo, por uma escavação ou por um pisoteamento mais amplo
em uma área, seja por uma compactação nessa área que vai fazer com que ela fique mais rebaixada, etc. Então, só alguns exemplos, a gente tem outros também, mas que não são tão relevantes. Pequenas unidades geomórficas. Aqui só falando um pouco sobre o espraiamento de crevasse, certo? Ou seja, os depósitos de crevasse, na realidade, de espraiamento de crevasse, a gente tem, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente tinha a presença do dique marginal nas duas laterais, nas duas margens do canal, só que aqui na margem esquerda o que aconteceu foi que o dique foi rompido e esse material que formava o dique ele é espalhado em cima da planície de inundação, formando esse meio espraiamento de crevasse, certo? Que é o que está acontecendo aqui nesse cenário de espraiamento de crevasse, ou seja, o dique marginal foi rompido e eu tive esse espraiamento. Se formos ver ortogonalmente, ou seja, a vista em planta, é mais ou menos esse cenário. O meu fluxo vinha nessa direção, eu tenho dique de um lado e tenho dique do outro lado, e nesse ponto, devido à pressão do meu fluxo, o meu dique é rompido e esse material que formava o dique vai ser espalhado e eu vou ter esse meu espraiamento de crevasse. Certo? Então esse aqui é o cenário que eu quero mostrar para vocês. E aqui outros cenários que você não tem o espraiamento de crevasse, que você tem as outras unidades, como os backswamps, como os canais de inundação, etc. Tem algumas também outras pequenas formas, que são pequenas cristas e pequenas depressões relacionadas com migração de canal, que são em Reed e Suez. Também não é tão importante para a gente, mas depois, quando vocês tiverem tempo, é bom dar uma parada para dar uma lida sobre isso. Também tem os lençóis de areia, que também não é tão interessante, não vai ser tão relevante para a gente, que são unidades muito pequenas. E então a gente vai se focar, eu trouxe essas outras unidades que a gente não vai parar para falar sobre elas, porque é interessante vocês depois lerem sobre elas. A gente vai focar em algumas unidades específicas, como por exemplo, algumas unidades geomórficas que aparecem nas planícies de inundação, nas planícies de inundação, mas que estão diretamente relacionadas com a evolução dos canais. Então, com a evolução dos canais vão gerar formas específicas para a planície de inundação. Algumas delas a gente já viu. Como, por exemplo, os meandros cortados, meandros abandonados, que tem uma série de nomes. Como eu falei para vocês, a questão da nomenclatura ampla. Então, eu tenho dentro da minha planície de inundação, eu tenho um antigo meandro, um meandro abandonado, um meandro que foi cortado. Então, isso aqui está relacionado com a evolução do canal. Então, antes do canal, o fluxo seguia esse meandro. Eu tive um corte nesse meu meandro e depois esse meandro foi abandonado, que é mais ou menos o que a gente vê aqui embaixo, o processo, como se aqui fosse o processo inicial da modificação, da evolução, e aqui o próximo passo. Então eu tenho primeiro o meu meandro, acontece o corte no canal entre os meandros, então tem um corte, então meu fluxo tem um caminho mais direto para seguir. E com o passar do tempo, esse meandro realmente é isolado do canal e eu tenho a formação de um corte de um meandro cortado, de um Oxbox Lake, por exemplo. São diversos nomes. Certo? Então isso vai estar relacionado com essa evolução do canal, a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, como também os processos de enabrante. Enabrante é a formação de mais de um canal, é quando existe a formação de canais secundários. Então aqui eu tenho um anabrante, que vai ser meu canal secundário. Então pode ser que esse canal secundário seja formado em eventos de uma variação no fluxo da água, ou por exemplo em eventos de alta vazão, que eu formo novos canais e vai formando esses novos canais, esses canais vão se subdividindo, formando um canal secundário ou vários canais secundários. Dentro dessa minha perspectiva de canal secundário, pode ser que com a formação do canal secundário,
aquele canal anterior seja abandonado. Então o canal anterior é abandonado e é completamente assoreado, completamente enterrado, e eu tenho a formação dos paleocanais. Isso pode ser gerado, por exemplo, pelo processo de avulsão. Então meu fluxo seguindo nessa direção, agora está seguindo nessa outra direção. E esse meu canal antigo é abandonado. Por exemplo, quando ele é abandonado, com o passar do tempo, até a partir da acreção vertical, ele acaba sendo soterrado. Continuando, tem algumas dessas formas relacionadas com a evolução dos canais, mas a gente também tem formas na unidade de planação, que a gente pode entender como uma forma na unidade de planação de áreas que os canais são descontínuos, ou seja, que a incisão vertical da linha de drenagem, ou seja, o corte vertical da linha de drenagem é descontínuo ou não existe. Então vai ter várias situações relacionadas a isso. Então o que é que acontece nesses pontos? Uma das situações, o chamado flood out, são as ideias dos leques aluviais, onde você tem uma área com o canal escavado e logo depois esse fluxo que está concentrado dentro do canal se dispersa e o canal deixa de existir. Então nesses casos, toda a área do vale fica preenchida com sedimento e a gente não tem a incisão vertical do canal, a gente não tem a escavação do canal. Então o flood out, que é o leque aluvial, o leque final, tem várias terminologias, é um desses exemplos. Quando é que acontece isso? Quando o meu canal, quando o meu fluxo perde energia rapidamente. Então meu fluxo vem com energia suficiente para escavar um canal, e em um determinado ponto ele perde abruptamente a energia e ele não tem mais energia para escavar o canal. Então ele vai se espalhar. Isso vai acontecer, por exemplo, a questão do flood out, quando a gente tem uma variação muito rápida de declividade. Então, eu tenho um canal escavado descendo uma montanha, alguma coisa assim, uma encosta mais íngreme, e esse fluxo, essa linha de drenagem chega na base da encosta, chega numa superfície muito plana. Então, quando eu saio de uma área mais íngreme e vou para uma área plana, eu perdo a linha de drenagem, o fluxo de água vai perder energia muito rápido. Isso vai fazer com que esse fluxo se espalhe, e ao mesmo tempo que a água se espalha, o sedimento se espalha também, formando uma planta de inundação larga, sem ter um canal escavado. Um outro exemplo comum são as áreas de vale preenchido. O que é uma área de vale preenchido? Eu tenho todo o meu fundo do vale preenchido de sedimento, sem a presença de um canal. Certo? Então, eu posso ter até áreas alagadas, posso ter até algumas lagoas, até algumas poças, mas eu não tenho o canal escavado. Por exemplo, são as áreas pantanosas. Certo? Então, uma área pantanosa. Um rio pode ter uma parte escavada, chega numa área extremamente plana, que a água se espalha, não fica mais contida numa linha de drenagem, numa incisão vertical, e vai formar esses preenchimentos de vale. Então todo o vale fica preenchido de sedimento e eu tenho áreas alagadas. Dentro dessa mesma perspectiva, muitas vezes existem os canais que são descontínuos. Então, em um determinado momento, o fluxo consegue cavar, consegue criar a incisão vertical, depois a incisão vertical deixa de existir, um pouco mais para frente tem outra pequena incisão, e assim pode ir por canais descontínuos também. Mas o que a gente tem que entender é que nessas áreas pantanosas, todo o fundo do vale, ou seja, toda a parte do ambiente fluvial vai ser coberta por sedimentos. Só para dar um exemplo dessas áreas e a possibilidade da presença, e até numa área pantanosa você pode ter um momento com canal e um momento sem canais. Aqui é uma área dessas, então se a gente vê nessa primeira imagem, 2009, a gente tem a presença de alguns canais descontínuos. Então eu tenho um trecho de canal aqui, um pouco mais na frente outro trecho de canal. Em 2010 eu tenho a presença de um canal um pouco mais contínuo, então esses trechos descontínuos vão se ligar e formar um canal contínuo, só que anos depois, em 2013, você vê que todo o canal já foi
soterrado e ele deixa de existir. Aqui nessa outra imagem de 2013 você vê todo o fundo do vale que vem desse ponto até esse ponto preenchido de sedimento sem a presença de um canal, certo? Então, na época chuvosa, na época com maior quantidade de água, toda essa área fica alagada. Então, são basicamente os tipos mais comuns de unidade, os tipos mais comuns de unidades geomórficas, e baseado nisso tudo, tendo em vista isso tudo, existe algumas classificações de tipos de planície de inundação, certo? Que são interessantes também a gente levar em consideração. E uma classificação clássica de planície de inundação é a classificação feita pelo Nansen, pelo Croc, de 1992. O Gerard Nansen, da Austrália, é um dos maiores pesquisadores na atualidade sobre planície de inundação e comportamento e gênese da planície de inundação. E ele trabalhou a classificação da planície de inundação baseado na energia do rio. Não só na energia do rio, mas também na coesão dos sedimentos. Então a gente já viu sobre coesão dos sedimentos e também na energia do rio, ou seja, em rios de alta energia, energia média e baixa energia. Então é basicamente isso. A energia do rio e a relação com a estabilidade, com a coesão dos sedimentos. Então, dentro dessa perspectiva, ele cria algumas classes. Então, a gente vai ter as planícies de inundação não coesa de alta energia. Então, são áreas que o rio ainda apresenta alta energia. Ou seja, a gente viu até agora que normalmente quando o rio tem uma maior quantidade de energia, a gente não vai ter tanto sedimento depositado, porque o rio vai ter capacidade de transportar esse sedimento e remover esse sedimento. Então, se eu tenho uma área de alta energia com a formação de planície de inundação, possivelmente o sedimento que vai ser formado vai ser justamente o sedimento mais grosseiro, o sedimento que é mais pesado, mais difícil de transportar, e normalmente vão ser em áreas isoladas. Então, vão ser em áreas isoladas porque a deposição de sedimento não vai ser generalizada. E como é um sedimento mais grosseiro, é um material não coeso. Isso tem algumas imagens, isso faz parte da classificação do Nansen e do Croc, de 92, e você pode ver que ele se baseia em vários outros textos, que ele vai definir aí os tipos de classes, certo? Então, a primeira classe, o primeiro grupo de classes, a classe A de planície de inundação e de alta energia, planície de inundações não coesa e de alta energia. Então ele vai definir aqui alguns tipos. Eu trouxe essa tabela para depois vocês terem tempo de, naquela mesma ideia de antes, vocês poderem parar e dar uma lidinha e ter uma calma maior para poder observar. E aqui ele vai definir o tipo, a energia específica, ou seja, qual é mais ou menos o nível de energia que você tem, o tipo de sedimento, quais são os processos de erosão e deposição, quais são as unidades mais comuns, como é que é a forma, como é que é a forma do canal nessas áreas, qual o tipo de ambiente mais comum, e algumas referências que falaram sobre esses tipos de planície de inundação. Por exemplo, nas planícies de acreção vertical não confinadas e arenosas. Então você tem um nível específico de energia e você coloca aqui, por exemplo, que são áreas semiáridas de vales abertos, ou seja, vales muito planos, semiáridos. Então a gente pode ter, por exemplo, aí a perspectiva das áreas de drenagem, das áreas de canais entrelaçados, por exemplo, formando esse tipo de planície de inundação, que é a planície de inundação arenosa. Só a imagem de alguns exemplos deles. Então a gente tem desde aquelas áreas confinadas, que a gente tem pequenos pontos com planície de inundação, como também áreas um pouco mais amplas, dentro de uma dinâmica que é chamada de paisagens chamadas de corte e preenchimento. Então você tem um momento de preenchimento de sedimento e um momento de corte e preenchimento, do corte desse sedimento. Então são todas planícies de inundações com a textura um pouco mais grosseira.
são alguns exemplos. Depois vocês podem parar e ler sobre esses exemplos mais detalhadamente. Também tem um livro, o artigo, um dos artigos indicados para essa aula. A gente tem também as planícies de inundações, que também são não coesas de média energia. Então, lembrando, quanto maior a energia, mais fácil é para o rio transportar os sedimentos, remover os sedimentos daquele trecho da paisagem. Então, significa que o sedimento mais fino só vai ser depositado nas áreas com baixa energia. E o sedimento mais fino que vai dar uma certa coesão para o meu conjunto de sedimentos, né? Então a argila e o silto que vai dar uma coesão para esse conjunto de sedimentos. Então, as planícies de inundações não coesas de média energia, e você tem uma série de planícies de inundações de vários tipos, especificando quais são os tipos de sedimentos. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a maior parte deles vão ser sedimentos mais grosseiros, como cascalhos, como areia. Você pode ter em alguns momentos até a presença de silt, de matéria orgânica. Matéria orgânica é outro elemento que faz com que o sedimento fique um pouco mais coeso, mas também ele não chega a ter o mesmo nível não chega a ser o mesmo nível de coesão que a argila gera, por exemplo. E a gente tem aqui vários tipos, só para a gente dar uma olhada. Aqui ele vai classificar o braided river, o rio entrelaçado, como rios de energia média, certo? Como também tem aquelas planícies de inundação que são geradas por acreção lateral nas áreas de meandro, que tem toda aquela migração lateral de um canal para um lado e para o outro, que a gente já viu nas outras aulas. Tanto nas aulas de canais a gente vê essa questão da migração lateral, como também na primeira aula sobre planície de inundação. E nas imagens você tem sempre o bloco diagrama visto um pouco mais de cima e a imagem lateral, o corte lateral desse material. E por fim a gente vai ter as planícies de inundações coesas e de baixa energia. Então, como o meu rio tem uma baixa energia, ele já não está transportando nenhum tipo de material mais grosseiro, e a energia dele é tão baixa que ele não consegue remover todo o material fino. Então esse material fino vai depositar nas áreas de planície e vão formar as planícies. E como um material fino, o silto e a argila tem uma capacidade de coesão maior, essas planícies de inundação vão ter um sedimento mais coeso. E aqui é a mesma coisa que os outros, você tem uma série de tipos de planície de inundação, com a presença de matéria orgânica, sem a presença de matéria orgânica, etc., com todas as características dessas áreas de planície de inundação. Só para a gente finalizar, como eu falei para vocês, depois vocês param e leem um pouco mais com cuidado essas informações. Então, por exemplo, as áreas de rios anastomosados. O que é um rio anastomosado? O rio que tem múltiplos canais e que esses canais são estáveis, certo? Se o canal é estável, significa que minhas imagens são coesas, então eu tenho um sedimento mais fino nessas minhas imagens. Então aqui uma área com muito sedimento, com muita matéria orgânica, e uma área de rios, e ele vai separar os anastomosados com matéria orgânica e rios anastomosados sem matéria orgânica, colocando que as áreas sem matéria orgânica são um pouco mais profundas dos canais. Então aqui a gente tem uma área mais úmida e aqui uma área mais seca. A presença da matéria orgânica ou a falta dessa matéria orgânica dentro desse material, dentro desse sedimento do rio. Então, como eu falei para vocês, depois com calma vocês dão uma olhada em todas essas opções de planície de inundação. Assim a gente termina essa primeira parte, essa parte das planícies de inundação e essa parte de estudar o ambiente fluvial separadamente. E a próxima aula, aqui são alguns textos, o texto do Nanson. Além desses textos, eu indiquei outros textos para vocês, em conjunto com a lista de exercícios dessas duas aulas, certo? Da aula 5 e da aula 6. E a próxima aula a gente vai trabalhar com a discussão da diversidade fluvial, ou seja, de como é que a gente consegue identificar e classificar os rios como tipos de rios diferentes, como a gente consegue classificar os rios, basicamente, e qual a utilidade desse tipo de classificação. Que para isso, obviamente, a gente vai precisar de todas essas informações que a gente viu até agora, certo? Então a próxima aula vai ser sobre
diversidade fluvial.